Olá, está começando um boletim de notícias. Eu sou Vanessa Brolo e te faço companhia a partir de agora. À medida que os casos de Covid-19 diminuem, algumas pessoas continuam apresentando sintomas da doença. É o que mostra um estudo feito no Ceará. O cansaço foi um dos sintomas mais relatados pelos entrevistados. Mesmo recuperada do coronavírus, a analista de recursos humanos, Elza Peixoto, continuou apresentando sintomas da chamada síndrome do pós-Covid, quando os sintomas permanecem por um longo período após a infecção. Eu não sinto ainda paladar direito, não sinto gosto, fiquei com uma rinite mais grave, né? Eu já tinha rinite, mas fiquei mais ainda, falta de ar, perca de memória, de vez em quando eu ainda fico me tremendo, né? Que eu tive problema de nervos, fiquei ansiosa demais, fico me tremendo. Sintomas que têm sido cada vez mais comuns do que se imagina, podendo durar até 3 meses. Para avaliar essas sequelas, pesquisadores da Escola de Saúde Pública do Ceará têm estudado sobre o assunto e os primeiros resultados foram divulgados recentemente. A investigação da ESP mostrou que alguns sintomas se destacaram mais do que outros. Um exemplo foram os relatos de cansaço. Na primeira e na segunda onda da pandemia, a fadiga representava 27,3% dos casos. Agora chega a 40%. Logo em seguida, vem a alopécia, que é a queda de cabelo e a falta de ar. O que observamos também nesse dado preliminar é que, além dos fatores físicos, há também conhecimento sobre sequelas de fatores de ordem psicológica, como, por exemplo, aumento de insônia, ansiedade e a perca de memória. Para a pesquisa, foram acompanhadas pessoas que ficaram internadas nos hospitais estadual Leonardo da Vinci, São José, Geral de Fortaleza e os regionais do Cariri, do Norte e do Sertão Central. O atual cenário é de queda na curva de casos de Covid no Ceará e nos demais estados brasileiros, principalmente após os casos da variante Ômicron, que tem uma alta transmissibilidade. Mas ainda não é o momento de relaxar. Isso porque os pacientes internados hoje, por complicações do coronavírus, são aqueles que têm comorbidades. Coronariopatas, pacientes imunodeprimidos, então esses pacientes têm um risco maior a terem sintomas mais graves. A gente observa que as pessoas estão apresentando quadros mais leves, muito provavelmente tem um envolvimento da questão vacinal, em relação à primeira onda. Então, assim, e as pessoas que tendem a ter casos mais graves são pessoas que têm normalmente alguma comorbidade associada. Ainda sobre saúde, reduzir o número de casos e de mortes pela tuberculose no Brasil são as principais metas de um plano nacional lançado pelo Ministério da Saúde. Em 2021, cerca de 64 mil pessoas foram diagnosticadas com tuberculose. Para enfrentar a doença no Brasil, o Ministério da Saúde aprovou o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como problema de saúde pública. As metas são reduzir a incidência de tuberculose para menos de 10 casos por 100 mil habitantes até 2035, reduzir o número de mortes pela doença para menos de 230 mortes por ano até 2035. Entre as medidas previstas no plano está a distribuição de novos medicamentos contra a tuberculose, a realização de exames, o fomento à pesquisa e a ampliação dos equipamentos para diagnóstico na rede pública. A tuberculose é causada pela bactéria conhecida como bacilo de Koch. A doença afeta principalmente os pulmões, mas também pode acometer outros órgãos. A transmissão acontece por via respiratória, pela eliminação de gotículas produzidas pela tosse, fala ou espirro. A doença tem cura e o tratamento é feito apenas no SUS, mesmo que o paciente tenha o diagnóstico na rede particular. Para esta médica pneumologista, é fundamental que também se dê atenção às pessoas que vivem próximas de pacientes com tuberculose. A gente vê o paciente que está com tuberculose, mas a gente deixa muito de lado os contatos e aí isso é uma cadeia que não acaba, né? Diagnosticada com tuberculose em 1998, Ellen precisou passar pelo tratamento 2 vezes por conta de uma recidiva. Você não deve abandonar o tratamento. É difícil, é complicado, é doído,
tem o abandono moral, tem o abandono social, tem todo tipo de abandono que o ser humano possa sofrer, mas não abandone o seu tratamento. O consumidor de Fortaleza está menos endividado e também menos inadimplente. É o que mostra o levantamento mais recente da FEComércio do Ceará. No entanto, a pesquisa ainda indica que a compra de alimentos é o principal fator que vem contribuindo para o endividamento do consumidor. Início de ano é sempre complicado para o bolso. Além das despesas típicas de janeiro, ainda tem a fatura que chega depois das festas de dezembro. Mas o consumidor em Fortaleza mostrou que controlou o orçamento. O índice de endividamento caiu 1,1% e o número de inadimplentes desceu 5,3% em relação ao bimestre novembro e dezembro. Segundo a pesquisa, o consumidor da capital está reservando 43% da renda familiar para o pagamento de dívidas, um índice 3% maior do que o obtido na pesquisa anterior. A expectativa da FEComércio é que esse controle do orçamento traga fôlego aos fortalezenses já nesse primeiro semestre. Janeiro e fevereiro são meses normalmente difíceis. Além das compras de dezembro, tem todos os impostos que as pessoas pagam, né? Então, quando vai chegando abril e maio, aí já é o aquecimento da economia, as pessoas já estão mais estabilizadas e aí por isso o Dia das Mães normalmente é a segunda melhor data do ano para o comércio. O primeiro é o Natal e a segunda é o Dia das Mães. Mas alguns dados coletados ainda preocupam. 58% dos entrevistados afirmam adiar o pagamento de contas para uso do dinheiro para outras finalidades, como, por exemplo, alimentação. Quase 60% dos consumidores contraem dívidas pela compra de alimentos a prazo, seguido de longe pelos gastos com aluguel, saúde e educação. O valor médio das dívidas é de R$ 1.712, com prazo de 8 meses a serem pagas. Para este economista, o quadro geral ainda está longe de empolgar. Segundo ele, a especulação das commodities no mercado, aumentando o preço dos alimentos e a estratégia do Comitê de Política Monetária do Banco Central em aumentar os juros vai acabar estrangulando ainda mais a renda das famílias brasileiras. As pessoas deixam de comprar alimentos, as pessoas deixam de se alimentar na rua quando estão no trabalho, elas deixam de desenvolver alguma atividade do lazer, então o lazer cai, a atividade cultural cai o setor de alimentos, cai em todos os setores, certo? Então é uma escolha. O Brasil adotou uma estratégia de reduzir salários com a perda de direitos trabalhistas e ao mesmo tempo elevar juros. É uma mistura explosiva, isso é insustentável. Foram apresentados em Lontras, Santa Catarina, alguns legumes bem diferentes, hein? Vagem roxa, beterraba amarela e até mesmo uma abóbora para comer com casca. A cada ano é possível ver novidades no agro que acabam chamando a atenção das pessoas. Afinal, os produtos também passam por mudanças para se adequar ao mercado e buscar novos públicos. Durante o tour tecnológico da Cravil, foi possível ver algumas novidades, como, por exemplo, legumes de cores diferentes. Que tal uma beterraba amarela? Ou, quem sabe, uma vagem roxa? É que isso chama muita atenção do consumidor final, em ter esses detalhes na sua alimentação, na sua casa, quando está fazendo. Chama atenção, as crianças também se alimentam pelos olhos e vai chamando a atenção dessa alimentação, além de ser produtos saudáveis e altamente nutritivos. E quando se fala em abóboras, tem bastante novidades. Essa aqui é a abóbora suspiro, que você pode comer até a casca. Ela tem a forma de disco e tem a forma de um suspiro. Então também, além de ser muito nutritiva e ser um material de alto sabor nosso, ela chama muita atenção. Além disso, ela pode ser comida com casca e tudo esse material, tá? A pessoa de casa faz ela, trabalha ela, abre ela e come com casca e tudo. Um material altamente nutritivo e realmente chama muita atenção. Tem também as mini abóboras, que têm sido cada vez mais utilizadas na culinária. As minis hoje, elas chamam muita atenção dos grandes chefes de cozinha a nível de Brasil aí, por a sua praticidade de se trabalhar. As pessoas são famílias hoje menores também, além de ter um valor nutritivo muito bom. A pérola negra, por exemplo, esse material de alto sabor da linha da Isla, ela, depois de pronta, ela tem o sabor de castanha. Então, um material muito diferenciado. E a mini jack, aí você encontra em vários restaurantes hoje. Ela recheia abre ela, recheia com carne, com camarão, com frango, e o material fica com sabor muito bom. E o pessoal gosta muito disso.
E que tal fazer um macarrão de vegetais? Isso já é possível e super rápido. Além de ser muito nutritivo esse material, ter uma beleza estética muito grande, chamar muita atenção, ela é muito rica nutritivamente. Então, o pessoal aí que está balanceando sua alimentação, fazendo uma alimentação diferenciada, esse é o material certo pelo valor nutricional que ela traz. Coloca ela no micro-ondas, abre ela primeiro, né, tira toda essa parte de sementes, coloca ela 7 a 8 minutos no micro-ondas, passa o garfo, ela fica um macarrão de vegetais com alto sabor. E o mais legal é que esses produtos podem ser cultivados tanto em grandes áreas como em locais bem pequenos. A horta doméstica hoje você pode fazer até no apartamento. Você pode fazer um vaso, coloca lá a parte nutricional, adubação no vaso, a parte de irrigação, planta semente, conduz ela. Hortas domésticas hoje pode fazer, o pessoal de longa escala, esse material tem todas as aptidões necessárias para o mercado que nós encontramos. Um bailarino brasileiro de apenas 16 anos tem se destacado no cenário internacional. O brasiliense Miguel Oliveira ganhou o prêmio de melhor jovem talento numa das competições mais renomadas do mundo. Ele tem 16 anos e já cruzou o oceano para fazer o que mais gosta, dançar. Brasiliense caçula de 6 irmãos, Miguel Oliveira nasceu em uma família de bailarinos e começou a dançar aos 5 anos de idade. Tanta dedicação culminou com o prêmio renomado internacionalmente, o de melhor jovem talento, oferecido pela Fundação Nureyev na edição 2022 do Prix de Lausanne, na Suíça. É uma sensação assim inexplicável. Só de estar no Prix de Lausanne já é algo estrondoso, né? Então, mas poder ter a honra de ter ganhado esse prêmio foi algo inigualável. Depois da Suíça, a gente fez algumas paradas em alguns países para conhecer escolas, fazer aula, ensaiar em algumas escolas no mundo, né? Aí agora a gente está aqui em Londres, conhecendo algumas escolas. O caminho trilhado por Miguel para alcançar o sonho de estudar fora começou quando ele ingressou aos 13 anos de idade na Escola do Futuro em Artes Basileu França, em Goiânia. Lá, ele conheceu a professora Simone Malta, que agora está com ele na Europa. O Miguel ganhou uma premiação especial, né? É uma premiação que chama Melhor Jovem Talento da bateria, do concurso. Ele ganha um fundo de apoio da Fundação Nureyev, que vai ajudar ele a pagar os estudos dele na onde que ele escolheu a bolsa, que é em Hamburgo, na Alemanha. Miguel deixa a dica. Primeiro de tudo, procurar sempre melhorar a cada dia que passa, quanto em aula, quanto em ensaio, acho que em tudo na vida, né? Nunca pensar em desistir, porque todos somos capazes, e prezar assim na técnica, na sua boa escola. É isso. Após escolher o curso para utilizar sua bolsa de estudos em Hamburgo, Miguel se muda para a cidade de Setembro. Bravo, Miguel! O Brasil está aqui torcendo por você. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!